Golcast no ar para mais uma conexão internacional. Vamos aos Estados Unidos conversar com Bruno Costa, diretor de Scouting e Análise de Mercado do San José, uma tradicional equipe da Califórnia, do Vale do Silício, um dos clubes fundadores da MLS, o principal campeonato de futebol americano. Eu sou a jornalista Duda Strebe e está começando agora o Golcast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como Golcast, o GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Nos segue, acompanhe e a gente se vê. Participam do Golcast o presidente da GoManage, Luiz Henrique Nunes, e o jornalista Norton Capel. A direção é dele, José Pedro Villa-Lobos. E eu já estou doida para ir para a Califórnia para conversar com o Bruno, que está com um visual muito bacana. Me diz onde é que tu tá, Bruno? Boa tarde, Duda, Luiz Henrique, Norton, José Pedro, todo mundo aí, né, do grande estado do Rio Grande do Sul. Estamos aqui em San José, na Califórnia, Vale do Silício, né? Mudei o visual aqui para que o pessoal possa conhecer um pouco do nosso estádio, né? Um estádio próprio para 18 mil pessoas. Então, falar um pouquinho aí do trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui na MLS, Major League Soccer, né? Uma das principais ligas hoje de futebol do mundo. Muito legal. E legal também é saber que você foi de Rondônia para ganhar esse mundão aí. Conta pra gente a tua trajetória, foi muito bacana, eu li que você já teve experiência com categoria de base, trabalhou com branco, trabalhou em clubes brasileiros. Conta um pouco pra gente como você teve essa oportunidade de chegar e hoje ter essa função tão bacana aí. Verdade, Duda. Eu tive em 95, com 15 anos, já tinha aquele sonho de garoto de ir para o mundo. Sou nascido em Porto Velho, Rondônia, com muito orgulho. Meus pais são mineiros. Foram para Rondônia há mais de 40 anos, no Projeto Rondon, né? Então, em busca de uma nova perspectiva de vida. Tive o prazer de nascer lá e sempre vendo já uma oportunidade de aprender um novo idioma. Então, minha primeira passagem no país foi em 95. Vim para ficar 6 meses, acabei ficando 5 anos. Ganhei uma bolsa de estudos, fiz o 2º grau, fiz 1 ano de faculdade. Mas aquele sonho de garoto de jogar profissionalmente falou mais alto, né? Larguei a faculdade, minha mãe não ficou muito feliz na época, mas foi uma decisão acertada que eu tomei, porque muitas vezes o que na vida a gente não acha que é uma coisa positiva acaba no futuro mostrando para a gente ter sido a melhor coisa. Acabei tendo uma lesão muito séria de ligamento cruzado e o único lugar do Brasil que tinha o curso de gestão esportivas era no Rio de Janeiro. Então, em 2001, retornei para o Brasil, fui para o Rio e tive o prazer, né, a oportunidade por falar inglês fluente, por falar espanhol. Entrei para fazer um estágio na CBF, né, e o Branco, na época, era diretor das seleções de Master. Eu não conhecia o Branco, e logo em seguida o Branco assumiu as seleções de base. Então, o Branco é um mentor que eu tenho no futebol, o segundo pai que eu tenho, uma pessoa que realmente me ensinou muitas coisas dentro do futebol. Ficamos 6 anos na CBF. Depois, quando o Branco foi para o Fluminense, eu assumi, eu era o seu braço direito do Branco, né? Eu era diretor das categorias de base e também auxiliava o Branco com todo o processo no profissional, quando o Fluminense, né, acabou ganhando a Copa do Brasil em 2007, final de Libertadores, e depois culminando com o título brasileiro em 2010. Em 2011, eu tive uma passagem no Figueirense, né, como executivo das categorias de base. Foi a melhor campanha da história do clube na Série A do Brasileiro. Para quem lembra, o Wellington Nem acabou sendo a revelação do Campeonato Brasileiro. Foi um atleta que eu indiquei para o clube na época, levei para o clube, que tinha sido meu jogador no Fluminense. O Marcos Moura era o executivo de futebol. Em 2012, o professor Ney Franco, junto com o André Sanches, na época, que era o diretor de futebol da CBF, me convidaram para assumir o departamento de scout das seleções de base. A CBF até então não tinha um departamento de observação específico, uma pessoa, né, para esse departamento. Fiquei durante 4 anos como responsável por departamento de scout das seleções de base e automaticamente observando e auxiliando também a observação de atletas para a seleção principal. Eu fiz assim um aparato porque aquele sonho, aquela vontade de voltar para os Estados Unidos sempre teve dentro de mim, principalmente vendo o crescimento do mercado norte-americano. Então, em 2016, né, o Ronaldo, que hoje é dono do Cruzeiro, ele tinha uma participação no clube na Flórida chamado Fort Lauderdale Strikers, junto com outros grupos de investidores, né, e me fizeram o convite para assumir como gerente de futebol desse clube. Foi uma porta de entrada, uma oportunidade que eu vi na época
para me inserir no mercado norte-americano, né? Então, acabei ficando nesse clube durante um ano. Em 2017, o San Jose Earthquakes, que é uma equipe fundada em 1974, ainda na época que o Pelé, que o Carlos Alberto Torres, na época da NSL, que era a primeira liga profissional dos Estados Unidos na década de 70. O San Jose participou desse começo e também foi um dos 10 clubes fundadores da MLS em 1994, foi lançada a liga, né, para a Copa do Mundo de 94, e depois a primeira partida da liga foi disputada em San Jose, na Califórnia, em abril de 1996, entre o San Jose Earthquakes, que na época se chamava San Jose Clash, e o DC United. Então é uma equipe que tem muita história dentro do futebol dos Estados Unidos, e desde 2017, né, eu assumi o departamento de scout e análise de mercado do clube, desde o profissional para as categorias de base e a segunda equipe. Então já estou entrando aí na minha 6ª temporada aqui no clube. Bruno, muito obrigado por estar conosco. Aproveitando essa tua experiência, eu queria te ouvir que tu nos contasse um pouco da estrutura que é a Liga Americana hoje de futebol, né? São 28 clubes divididos em 2 conferências. Como é que é o campeonato nacional? Quantas rodadas? Tem mata-mata? E também já querendo te ouvir sobre o seguinte: hoje o San José ocupa uma posição, está lá embaixo na tabela, início de campeonato. Qual é a perspectiva do San José para esse campeonato, para essa temporada? E como é que é a estrutura financeira das equipes aí, né, nos Estados Unidos, uma vez que elas são franquias, né, diferente aqui no Brasil, e como é essa questão da questão financeira, da capacidade de investimento? Então, eu queria que tu fizesse essa análise e nos contasse aí para o nosso público sobre como é o futebol americano hoje aí. Futebol americano, não. Futebol profissional nos Estados Unidos. Norton, é um pouco complexo, né, e muito a fundo com as regras que a gente tem na Liga, mas eu vou tentar simplificar. Inclusive, eu dou palestras, né, também sou um dos instrutores do curso de gestão e de executiva da CBF Academy, falando exatamente como é que é esse modelo de gestão da MLS. Então, na verdade, todos os clubes são donos da Liga, então cada dono de clube ele tem uma participação, por isso a criação do teto salarial, por isso de ter uma governabilidade, uma governança e compliance dentro do processo, né, para que todos os clubes mantenham um nível técnico e qualitário, né? Nos últimos 26 anos de Liga foram 14 campeões, então isso já mostra o equilíbrio que a Liga tem dentro desse processo. Você crescer uma Liga com teto salarial acaba sendo um processo a médio e longo prazo, por isso o planejamento estratégico da Liga ele é primordial e fundamental dentro disso tudo. A Liga ela foi fundada, a primeira edição foi em 96, como eu falei anteriormente. Tá? Tiveram alguns momentos cruciais dentro desse processo, Norton. O primeiro foi, a Liga começou com 10 equipes, né? e depois da Copa de 98 na França, indo para a Copa de 2002 na Coreia do Sul, a Liga passou por um processo de dificuldade, onde a Liga quase fechou. Eles contrataram uma nova pessoa para gerenciar a Liga e fizeram um estudo de mercado e foi definido entre os donos que a importância de trazer para a televisão aberta a Copa de 2002 e a Copa de 2006. Eles precisavam inserir isso para que o americano, né, pós-Copa do Mundo de 94, criasse um gosto, a nova geração, pelo futebol profissional. Então, os donos se reuniram e tiveram que fazer um investimento na época, se eu não me engano, de $100 milhões para comprar os direitos televisivos para a televisão aberta para a Copa de 2002 e 2006. Isso foi virou completamente, foi um divisor de águas dentro desse processo, porque os Estados Unidos acabou indo muito bem na Copa de 2002, chegou nas quartas de final, na geração do Landon Donovan, né, que era o grande craque da seleção. Em 2006 também, quartas de final. Né? E em 2007 foi quando a Liga ela começou a internacionalizar mais a sua marca com a inserção do atleta designado, que aqui a gente chama de designated player, que é o atleta acima do teto salarial. Foi quando o Beckham foi inserido dentro da Liga, veio para a Liga, para o Galaxy, né? E começou a criar essa internacionalização da marca. Então foi todo um planejamento. A partir de 2012, a Liga ela começou a obrigar que todas as equipes da Liga tivessem categorias de base. Então, ela já começou a mudar, mais uma vez, o foco para desenvolvimento de atletas jovens formados nos Estados Unidos. E em 2015, ela começou a inserir o que a gente chama de allocation money,
que é o dinheiro direcionado para a contratação de atletas do nível intermediário, para que você não tenha um buraco entre o atleta como o Beckham, que ganha muito, e o atleta que antigamente vinha da universidade ou do mercado menor com um salário muito baixo. Você acaba criando um desnível técnico muito alto. Então, a Liga, dentro do planejamento estratégico a médio e longo prazo, ela foi identificando isso e inserindo, né, um investimento, um contexto dentro do crescimento que a Liga vinha tendo. E, a partir de 2010, ela começou a inserir novas equipes. Né? A Liga tinha 10 equipes até 2010 e hoje, a gente está em 2022, já são 28 equipes. Então, foram 18 novas equipes nos últimos 12 anos. Né? E o salário dos atletas, hoje, tirando os atletas acima do teto salarial, são pagos pela Liga. E a pergunta é, como que a Liga paga esse salário? A Liga, ela, com o planejamento estratégico que ela tinha, ela falou, eu vou começar a inserir equipes novas. Começou com 25 milhões de dólares, né, que foi o que a nossa equipe pagou em 2008, depois aumentou para 50 milhões. O Flávio, dono do Orlando City, já pagou um valor entre 100 e 150 milhões em 2012 e 2013. E a última equipe que entrou na MLS, ela pagou 325 milhões somente para ter o direito de entrar na Liga. Tá? Então, esse dinheiro ele é utilizado para que possa a Liga girar dentro do pagamento de salário dos jogadores e manter um equilíbrio financeiro. Por quê? No final do ano agora, né, o último contrato de televisão foi feito em 2014, né, no período de 8 anos, e agora, no final de 2022, né, será feito um novo contrato televisivo. Né? Esse novo contrato televisivo, ele com certeza será no valor bem mais alto do que era anteriormente. Né? O atual contrato ele é no valor de 90 milhões de dólares por ano para toda a Liga, muito baixo comparado com o que a gente está acostumado. Mas eu estou mostrando assim para vocês o porquê desse equilíbrio financeiro e como que a Liga, né, vem crescendo, inserindo, né, todo um processo, um planejamento por detrás de investimento de categorias de base. Hoje a Liga tem uma das menores médias de idade de atletas no mundo, das principais ligas. A média de idade hoje da Liga é 25 anos e 8 meses, praticamente. São mais de 80 nacionalidades hoje dentro de atletas da MLS. Então, é uma liga totalmente globalizada. Né? São 8 atletas internacionais por equipe. Você pode ter um atleta com residência americana, né, que é o green card, que a gente chama, que ele conta como doméstico também. A antiga, grande parte, quem conhece os Estados Unidos sabe que a família americana ela precisava pagar, como os outros esportes, para que o atleta jogue. Dentro da MLS, não. Todas as categorias de base dos clubes da MLS são bancados pelos clubes da MLS. Então, hoje você pode identificar um jogador de classe baixa, como a gente tem na América do Sul, na África e em outros países, trazer esse jogador para dentro do teu ambiente profissional e desenvolver esse atleta. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Luiz? Como o Norton te falou, também sou gaúcho, também sou do Sul, mas eu estou em Brasília há muito tempo. Né? Eu não tenho uma trajetória como a tua, acho que a minha deu mais errado, um pouquinho, porque eu vinha para cá, para Brasília, para ficar 2 anos, e eu estou há 31 anos aqui em Brasília. Né? É legal essa questão, eu gosto muito da questão da estratégia, do planejamento estratégico, e o americano é muito voltado a isso. O americano não faz nada sem que tenha um planejamento estratégico. E ouvindo tu falar aí das questões de quase deu errado, do momento de dificuldade que a Liga teve, aí a questão de adquirir os direitos televisivos das Copas, né? Justamente para voltar o interesse ou para criar o interesse. E hoje eu não sei se eu estou errado, tu me corrige se eu estiver errado, eu acho que o futebol, né, ou o soccer, né, para não confundir com o futebol americano, ele já é o 3º esporte nos Estados Unidos, né? Ele está ali empatado com o beisebol, se é que já não está passando o beisebol. E o legal disso tudo é que o público que curte o soccer ou o futebol nos Estados Unidos está entre 21 anos e 35 anos de idade. É essa galera jovem que está curtindo o futebol. Isso parece, né, nos indica que essa estratégia está dando muito certo. E sendo um público jovem, me parece que vai ser muito mais certo ainda. Né? A tendência é o futebol crescer muito à medida que os jovens estão curtindo e estão gostando do esporte. Estou correto nessa avaliação? Quer dizer, o futebol hoje é o 3º esporte, é esse público que está curtindo, e isso não aponta para momentos espetaculares lá na frente? Sim, 100%. Por isso, desse planejamento, a Copa do Mundo ela ter sido a cereja do bolo dentro desse processo todo. Né? E por isso, né,
o escândalo que a gente acabou vendo na FIFA, toda essa situação que aconteceu, foi muito pela Copa de 2022 não ter vindo para os Estados Unidos, né? Que o planejamento da Liga, da MLS, junto com a Federação Americana, nesse modelo de crescimento de futebol dos Estados Unidos, era ter trazido a Copa de 2022. Devido a tudo que aconteceu, a gente acompanhou, né? Os Estados Unidos acabou entrando dentro do processo e ele teve que reformular também o planejamento dele para a Copa de 2026, né? Ele viu que, pelo mundo globalizado que a gente vive, que o crescimento do futebol dos Estados Unidos, sozinho, ele não era tão importante ou não seria tão efetivo se não tivesse o crescimento do México e do Canadá junto. Então, eles decidiram fazer uma com os 3 países, obviamente, Estados Unidos com 80 jogos, né, 10 no Canadá e 10 nos Estados Unidos, mas a gente já vê o reflexo desse investimento na MLS dos Estados Unidos no futebol na América do Norte, impactando no crescimento do futebol do Canadá. O Canadá, que não vai para uma Copa do Mundo desde 82, salvo engano, né, hoje liderando as eliminatórias na CONCACAF, praticamente já classificado para a Copa de 2022, né, tendo um dos melhores laterais esquerdos do mundo, o Alphonso Davies, no Bayern de Munique, que foi formado aqui na MLS, o Jonathan Davis, atacante do Lille da França, que foi vendido por 40, 50 milhões. Né, então, todo esse planejamento, o crescimento do futebol nos Estados Unidos impactou, de uma forma geral, também, além do futebol da América do Norte, o futebol da América Central. Né? Você vê jogadores de Honduras, jogadores do Panamá, jogadores jamaicanos, jogadores de El Salvador. Né? Pela miscigenação que a gente tem, o que acontece muito? A imigração para o país ela é muito grande. Então, a gente tem filhos dos pais salvadorenhos, guatemalenhos, panamenhos, né? Haitianos, que nascem aqui, eles crescem num contexto social diferente, com uma estrutura física melhor, com melhor alimentação, e acabam sendo atletas que jogam e representam as suas seleções, aumentando o nível técnico também dessas seleções da América Central. Então, é um efeito cascata, né, que acaba atingindo de uma forma positiva todo o futebol da América do Norte, América Central principalmente. E agora também a América do Sul, com o número de atletas jovens que estão vindo para a MLS. Bruno, era exatamente sobre essa questão que eu queria pontuar. Nessa janela de transferência aqui nas férias no futebol brasileiro, pela primeira vez que me conste, se falou muito sobre a questão da Liga Americana. Muito relacionado a isso, a novos jogadores que foram aqui da América do Sul para jogar aí e que os clubes brasileiros estavam tentando buscá-los de volta para cá. Eu te pergunto, na tua função, tu falaste que hoje são permitidos 8 atletas de fora dos Estados Unidos. É a grande importância trazer e buscar. Como é que é esse teu trabalho de captar esses jogadores? Conta um pouco para nós como isso funciona e se essa visibilidade que a Liga está conseguindo hoje no Brasil, ela também é fruto desse planejamento que vocês fizeram. Porque a gente está conversando contigo justamente porque no verão aqui, nas férias brasileiras, todos os clubes, de alguma forma, falavam de um jogador dos Estados Unidos. E antes, para o torcedor brasileiro, o futebol nos Estados Unidos era de medalhão, jogador quase aposentado, que ia ir para os Estados Unidos para fazer show, para ser uma coisa de marketing. Quando houve essa mudança e como é o teu papel aí nesse dia a dia de buscar esses talentos? Norton, eu fico feliz de ter participado desse momento de mudança, principalmente para o jogador brasileiro. Né? Hoje você tem eu aqui no San José, o André Zanotta, que foi executivo do Grêmio, trabalhando no Dallas. A gente tem o Muzi, junto com o Ricardo, lá no Orlando City, que era um clube que tinha donos brasileiros. Então, trazendo jogadores brasileiros dentro de um perfil que a Liga exigia, conhecendo os dois mercados, facilitou muito essa abertura de mercado para o brasileiro, porque todo mundo que veio para cá, brasileiro, se deu bem, né? Tanto dentro de campo como fora de campo, atletas com postura. Alguns atletas que vocês conhecem muito bem, João Paulo, formado na base do Inter de Porto Alegre. Eu trouxe o Judson, volante do Avaí, que foi destaque do Avaí na Série B em 2018 e está aqui com a gente até agora. Você teve agora a venda do Vinícius aí, né, para uma nova iniciativa do Inter para o Charlotte. Você teve o Hervécio, Thiago Santos, né, regressando para o Grêmio, né, o Douglas Costa vindo aqui para o LA Galaxy agora. Eu estou falando mais voltado para o futebol, né, das duas equipes gaúchas. A gente tem hoje, né,
A gente usa muito as ferramentas analíticas, e é bom deixar claro, para filtragem de alguns dados, alguns números que não são. Isso é uma pergunta que eu sempre recebo. Bruno, como é que a parte analítica hoje ela está inserida dentro desse processo? Você tem um volume gigante de informações hoje, então você precisa utilizar os vídeos, a análise dentro do teu modelo de jogo. Se o atleta específico ele encaixa dentro do teu modelo de jogo, e você consegue fazer um filtro desses jogadores, né, que maximiza e minimiza o teu tempo também de você estar o tempo todo viajando ou o tempo todo tendo que assistir atletas. Você faz esse filtro e vai depois com o teu conhecimento para fazer a tomada de decisão final. Outra coisa, Norton, é a desvalorização do peso argentino, a desvalorização do real, a crise na Venezuela, a crise na América do Sul, de uma forma geral, facilita muito que você consiga trazer esse atleta de qualidade com um custo-benefício mais baixo que se encaixe no teu teto salarial. Além disso, hoje, atletas, agentes e clubes, executivos de clubes brasileiros e sul-americanos de uma forma geral, porque quando a gente fala o atleta quer ir para a Europa, eu começo a rir, eu falo para o pessoal, a Europa tem 50 países. Então, quando você fala que quer ir para a Europa, você quer ir para a Eslovênia, você quer ir para a Eslováquia, você quer ir para a Bulgária, ou você quer vir para os Estados Unidos, para um país que vai te dar a oportunidade de jogar 40 a 44 partidas na temporada, uma férias de 45 a 60 dias, onde o jogador ele vai poder recuperar e se preparar para a temporada seguinte, ou seja, o impacto físico em cima desse jogador ele não é tão forte como em outros países, onde você joga 70, 80 partidas na temporada. É uma liga muito exigente, Norton, porque você viaja 5, 6 horas de voo para jogar do outro lado, você viaja para Colorado, você joga na altitude, você viaja em Boston semana passada, neve em Boston, então aqui em São José estão 22, 23 graus hoje, então um atleta sul-americano que está acostumado a viajar para a Copa Sul-Americana, viajar para a Libertadores, a sair de Porto Alegre e jogar em Recife, ele tem uma adaptação muito boa e fácil dentro da liga. E o caminho contrário também acaba indo para os Estados Unidos, para o Brasil, ele acaba tendo uma adaptação também mais fácil. Então, são vários fatores que acabam auxiliando que hoje em dia a MLS, ela não só importe jogadores, mas ela também exporte. E, principalmente, a gente tem outro exemplo também, né, passando o Johnny, né, que é um garoto nascido nos Estados Unidos, né, o volante do Internacional de Porto Alegre, que é um garoto que hoje faz parte das seleções, né, jogou pela Sub-23 dos Estados Unidos e está sendo cotado para ser convocado para a seleção principal dos Estados Unidos. Bruno, eu fiquei curiosa para saber do teto salarial, como é feita essa negociação, os contratos são diretos com a MLS, como é que funciona isso, qual é o teto e quais os jogadores que podem fugir um pouquinho desse patamar? O teto salarial máximo da liga é $612.500 por ano. Tá? Eu vou explicar, você divide isso por 12, vai te dar em torno de $50 mil, 52, 53 mil dólares. Isso é o número relativo. A liga ela começou a inserir o allocation money, que é o dinheiro extra que eu expliquei para vocês a partir de 2015. Esse dinheiro você tem em torno de $2.800.000 por ano para você poder contratar atletas no salário de $600 mil. Você pode usar esse dinheiro para contratar atletas com salário aí até $800 mil, $1 milhão. Né? São vários mecanismos utilizados para que você mantenha um equilíbrio salarial e técnico. Você só pode ter 3 jogadores acima desse teto salarial, que são os jogadores especiais, tá? Que chama de jogador designado. O que passar desse teto salarial, a responsabilidade ela é toda do clube. Se eu contratar o Cristiano Ronaldo, o Messi e o Neymar para o meu time, tá? E cada um ganha $30 milhões, a liga ela cobra um valor X e o que passar daquele valor é responsabilidade do dono do clube. E a partir de 2021, né, na verdade o ano passado, a liga ela inseriu mais um mecanismo, né, que é o mecanismo de contratar atletas abaixo de 22 anos. Esse ano são para atletas nascidos a partir do ano 2000. 2000, 2001, 2002, 2003 e até 2004 para quem faz 18 anos esse ano. O que acontece com esse valor? O Vinícius do Inter foi contratado com esse novo mecanismo. Você pode contratar também 3 jogadores nisso. A liga ela fez isso para abranger mais o trabalho de observação, de scout, para você contratar o atleta jovem com potencial de revenda. Tá? E você pode usar esse valor também para você, por exemplo, eu tenho um menino da minha base, que é o que a gente trouxe para o clube com 14 anos, ele se destacou, com 16 anos foi para
estreou no profissional com 17, foi convocado para a seleção principal. Para preservar o assédio de clubes de fora ou valorizar esse garoto, eu posso usar esse dinheiro também, esse mecanismo, se ele tem menos de 22 anos, para eu também segurar esse jogador formado na minha base abaixo de 22 anos. Então, a Liga, ela dá esse mecanismo, ela começou a dar a partir do ano passado, para que proteger também o atleta formado no clube, o atleta que se valoriza muito rápido, precisa dessa proteção para aumentar a multa de saída ou o tempo de contrato desse jogador. A única diferença desse mecanismo com o do atleta especial é que o salário desse jogador ele não pode ser mais que $612.500 por ano na temporada 2022 agora. Tá? Naturalmente, Duda, se você for contratar um Vinícius no Inter, que foi o caso, o menino que está ali, você vai pagar 2, 3, 4 milhões de dólares pelo jogador, um exemplo, né, jogando aqui o número, e um menino, você pagar 30, 40 mil dólares para um garoto desse, já é um salário excelente para um atleta que ainda não teve, né, uma valorização, um crescimento tão alto como outros jogadores. Então, esse mecanismo ele foi inserido na Liga e você utiliza isso. O valor total para gasto na Liga, você tem 3 divisões de elenco aqui, tá, Duda? São 30 jogadores no máximo no elenco. Você tem o senior roster, que é o elenco principal com 20 jogadores. Você pode gastar $4.900.000 da Liga nesse elenco por ano, tá? Todo esse valor que eu estou falando é por ano. Você divide por 12, né, que vai te dar o valor mensal. Com todos esses 2.800.000, com a inserção com os atletas, a média hoje de salário da Liga, tem clube que gasta 20 milhões com os lá acima do tela. A média de salário é de 10 a 12 milhões de dólares por ano. Vai te dar um valor mensal aí de $1 milhão por mês por equipe a nível de salário. Não é um valor exorbitante, por isso, a análise de mercado, captação de jogador, trabalho nas categorias de base e um orçamento, um planejamento, ele é muito importante dentro desse processo todo. E cada clube, né, eu vou deixar vocês, depois eu vou explicar até a pergunta que o Norton tinha me feito antes, cada clube tem o seu modelo de negócios. Tem clube que prefere contratar 3 jogadores de $10 milhões e tem clube que prefere investir nas suas categorias de base. Então, cada clube tem a liberdade de manusear o seu planejamento dentro do melhor modelo de negócio para ele. Mas me parece, né, Bruno, que há claramente uma mudança de visão, né? Eu acho que lá atrás a ideia era criar o futebol dentro dos Estados Unidos, né? Fazer com que houvesse interesse, que as pessoas gostassem e curtissem o futebol como um esporte. Então, era muito em cima disso que o Norton falou, a questão do show, do espetáculo, contratação de medalhões, jogadores em final de carreira que iam buscar uma última renda em dólares fora do país, enfim. Mas hoje, com a questão da base, da obrigatoriedade de ter cada clube ter a sua base, de trazer e formar jogadores mais jovens, parece que a visão mudou. Existe agora uma visão mais de competitividade, não só esportiva, né? Ter times mais fortes e que possam competir melhor, mas também existe uma visão de mercado. Porque o aposentado, o jogador final de carreira, tu não revende, como tu mesmo dissesse. Mas o jovem, formar jogador para colocar no mercado. E, com isso, trazer receita nova, fazer a roda girar, melhorar cada vez mais o teu clube, trazer experiências com jogadores de fora. Eu acho que tinha uma visão muito antes de se criar um novo espetáculo e hoje já não é tão espetáculo. Hoje a visão é de esporte, de negócio, de competição e de ganhar dinheiro. E, naturalmente, a gente sabe que todo país com uma liga forte, naturalmente, você acaba tendo uma seleção mais forte. Então, por isso que eu falo que dentro desse processo, contratação de novos profissionais, né, treinadores, diretores de futebol, executivos, que seja preparadores físicos, diretores de scout. Então, todo esse processo também, diretores de metodologia, né, isso é uma coisa que começou há pouco tempo, 5, 6 anos, já vem dando resultado assim tremendo dentro desse processo. A média de idade hoje da seleção americana é 21, 22 anos. Na verdade, esse time ele vai começar a atingir o ápice dele na Copa de 2026, né, que vai ser nos Estados Unidos. Né? Você internacionalizar a marca, você ter um melhor produto dentro de campo, né? Você vê pela qualidade dos gramados, né? Qualidade dos estádios. Né? Isso tudo afeta o rendimento dentro de campo. A miscigenação que a gente tem dentro do país. Eu trabalho com formação, com profissional há mais de 20 anos. O jogador ele precisa de 3 coisas fundamentais.
Ele precisa de uma boa estrutura física, de uma boa alimentação e de uma boa qualidade de treino e competitividade, né? Se você consegue unir esses 3 fatores, né, com um bom ambiente, você vai formar bons jogadores, né? E os Estados Unidos ele tem uma coisa diferente da China, diferente da Índia, diferente da própria Rússia, de outros grandes países que a gente tem no mundo, que é a mescla étnica que a gente tem dentro desse país. Você que é um jogador de força e velocidade, você consegue encontrar nos Estados Unidos um atleta. Qual que é o país olímpico mais forte do mundo? É os Estados Unidos. Você tem um atleta que vai para o futebol americano, que vai para o basquete, para o beisebol. Ia muito. E agora a gente está conseguindo mudar esse approach, a gente está conseguindo trazer esse jogador de 7, 8, 9, 10 anos, esse atleta, inserir ele dentro de um contexto de formação, né, porque ele já tem um aparato físico, né, você consegue encontrar o zagueiro de 1,90 m, o atacante de 1,90 m, o atacante de lado de qualidade, né, o goleiro com perfil. Então, você consegue encontrar atletas com perfis físicos e técnicos, porque a questão de DNA, ô Luiz, ela é muito engraçada, e é verdade. A gente tem um garoto no nosso clube hoje, eu vi esse menino jogando com 17 anos, numa academia aqui. Pô, 1,86 m, um atacante de qualidade. Eu falei, pô, esse jogador tem todo o perfil de jogador do leste europeu. Fui mais a fundo no garoto para você ver como a questão de DNA ela é forte. Os pais são da Bósnia e Herzegovina, ele nasceu nos Estados Unidos, então a gente trouxe hoje o titular do nosso time com 21 anos, né, fez 5 gols na temporada passada, foi um dos destaques da liga, então você consegue, né, o que você tem que fazer é identificar esse jogador o mais cedo possível, né, esse ainda a gente identificou lá com 17, 18 anos, mas a gente conseguiu, né, por quê? Porque ele já tinha essa vivência dentro de casa, Luiz, e o pai dele, essa questão cultural de você crescer com futebol auxilia muito esse processo. E a geração pós-Copa do Mundo de 94, dos filhos de quem acompanhou aquela Copa, está todo mundo agora com 20, 25, 20, 30 anos. Os seus filhos estão nascendo agora. Então, já no ambiente, né, com uma liga mais forte, com futebol na televisão o tempo todo, então fica muito fácil a inserção também, né, de novos jogadores para o futebol, para a iniciação, para formar novos talentos. Bruno, desculpa, Norton. Fala, Luiz. Segue. Os anos hoje, 2015 e 2016, né, que 2016 você falou que tu estava no Strikers, foram importantes, né? Houve, né, mudanças importantes naquela ocasião no futebol americano. Eu acho que ali foi o começo de um crescimento. Me chamou a atenção quando tu falou isso, porque eu visitei o Strikers em 2016. Né? Mais de uma vez, até eu tive umas 2 vezes, é capaz até de ter cruzado contigo por lá e não lembro. No começo do ano de 2016. E ali tinha... o Internacional participou de uma pré-temporada nos Estados Unidos, eu estava no clube, né? E foi um projeto que eu quis fazer e busquei levar o Inter para os Estados Unidos, não só para uma pré-temporada, mas para um projeto maior de internacionalização da sua marca. Era um projeto de médio prazo, né, para levar a marca do clube, para lojistas, na parte de educação, formação, diversas parcerias que a gente estava fazendo. E esse ano de 2016 era o que se falava, assim, olha, o futebol emergente no mundo era o futebol norte-americano. Ainda tinha a Liga dos Strikers, né? Acho que ainda tem, a NASL, né? Não, fechou, acabou a Liga. Fechou a Liga. Mas já tinha toda essa movimentação, disse, olha, isso aqui é o futuro, está crescendo demais. Tanto é que a ideia era justamente essa, olha, nós temos que aproveitar esse crescimento do futebol nos Estados Unidos e inserir a nossa marca ali. Né? Infelizmente, nem todos pensavam como eu pensava e a coisa acabou não seguindo adiante. Mas, naquele momento, eu acho que houve uma transformação significativa na maneira de pensar, na maneira de ver negócio, na maneira de tratar o futebol nos Estados Unidos. Sem dúvida. Isso é uma mudança, como eu disse, dentro de um planejamento pré-definido. Tem muita coisa a ser melhorada, tem muita coisa a crescer, a gente sabe disso, mas, como eu disse, a Copa do Mundo de 2026 ela vai ser um outro divisor de águas, né? Faltam somente aí 4 anos para a Copa, né? A gente já está praticamente no verão de 2022 chegando aqui, daqui 4 anos vem para a Copa para cá e como eu disse, eu fico feliz de participar desse momento, né, e ter aberto também o mercado, né, não só para o atleta brasileiro, mas também para o profissional brasileiro. Né, uma coisa que eu falo sempre, eu procuro me manter
muito ligado ao que acontece no Brasil. Sou membro da ABEX, desde a sua fundação ali atrás, né, a Associação Brasileira dos Executivos, junto com o Cícero, Rodrigo Caetano, o Alexandre Matos, outros profissionais aí do futebol brasileiro. Também para a gente, também, de uma certa forma, tentar auxiliar um pouquinho, né, com o que a gente vem vivenciando aqui, o que vem acontecendo. E como eu disse, o Brasil faz muita coisa positiva, que eu tive o prazer de usar também na minha vida, né, como tem muitas coisas positivas que a gente utiliza aqui, né, não existe um certo e um errado, né, a gente tem que utilizar os dois lados e pegar um pouquinho de cada lado e tentar, né, fazer o melhor que a gente pode. O que seria aproveitável hoje? O que se traria dessa maneira que o americano faz futebol, vê futebol, como ele trata o ambiente do futebol, a questão do match day, que é super importante aí, né? O que poderia se aproveitar no futebol brasileiro desse jeito americano de ver o futebol? O que nós poderíamos trazer da experiência? Porque aqui no Brasil a gente não tem nada que aprender com os Estados Unidos. Não, a gente tem um monte de coisa para aprender com os Estados Unidos. O que nós poderíamos trazer dos Estados Unidos e da maneira como os Estados Unidos vê o futebol aqui para o Brasil hoje? A gente vem passando uma discussão grande no futebol brasileiro com relação com a criação da SAF, e as pessoas sempre me perguntam, para mim, criar SAF ou não ter SAF, isso para mim é muito inerente ao modelo de gestão interno que você tem. Se você tem um planejamento, modelo de gestão profissional dentro do seu departamento de futebol, você pode ser SAF, pode não ser SAF, é irrelevante. O mais importante é você ter profissionais capacitados no departamento de marketing, no departamento de comunicação, no executivo de futebol, no executivo da base, pessoas capacitadas e profissionais dentro do processo. O problema é que, quando você não é SAF ou não é gerido com modelo de gestão, a cada 2, 3 anos tem eleição nos clubes e muda tudo que vem sendo feito, essa briga política, né? E hoje acordei pela manhã, a gente fica triste, né? Eu, por ter trabalhado no Fluminense durante 4 anos, a gente acompanhar o que acompanha hoje, com a chegada dos jogadores ali, né? Essa cobrança exacerbada, o que aconteceu com o Grêmio, no ônibus do Grêmio, na questão do Grenal, no Bahia, né? Estou falando de coisas aí que aconteceram nos últimos 30, 40 dias do futebol brasileiro, é uma coisa que você não vê acontecendo aqui, né? A cobrança, ela faz parte do processo, existe cobrança sim, né? A gente se cobra o dia a dia, né? Mas a cobrança ela tem que ser feita com respeito, né? Então, acho que falta muito por questões culturais, a gente também, tanto na parte de jornalista, na parte de imprensa, na parte do dia a dia dos torcedores, e a comunicação também de quem comanda os clubes com com o torcedor. Né? O torcedor ele precisa entender e saber o que você está fazendo, para que ele também possa cobrar, porque aqui tem cobrança, se a gente não ganha, se a gente não... Então, a gente tem que deixar claro qual que é o meu modelo como clube, meu modelo de gestão. Eu vou ser um clube formador para que as pessoas saibam que eu vou estar lançando jogador de 16, 17, 18 anos. Eu vou ser um clube que vou contratar atletas de 2, 3, 4 milhões? Não vou ser, porque o meu planejamento é esse. Então, você acaba maquiando todo o processo, né, de uma certa forma, omitindo informações, né, para o seu maior stakeholder, que é o seu torcedor, você cria uma desconfiança também dentro desse processo. Então, isso é a minha preocupação, de que forma a gente viu na Inglaterra, né, na English Premier League, né, grupos de investidores comprando clubes, né, clubes centenários, né, Norton, Duda, Luiz Henrique, clubes que tinham mais de 100 anos de história. Então, a chegada desses investidores também, junto com o modelo de negócios, essa comunicação é importante. Então, acho que falta muito esse profissionalismo, essa comunicação, né, o match day, maximizar as receitas também, ter os direitos televisivos agora mais bem equilibrados e direcionados para que equipes como Juventude, como Vitória, Bahia, outros clubes que têm Fortaleza, que têm uma receita, né, muito abaixo do que outros clubes, possam também ter um pouco mais de equilíbrio financeiro e o clube também começar a ser cobrado por algum tipo de fair play financeiro. Né? A MLS, por exemplo, ano passado, né, o Inter Miami ele teve um problema, descobriram que o Inter Miami, de uma certa forma, acabou burlando algumas estratégias e fair play financeiro da Liga. Resumindo, pessoas foram suspensas por 2, 3 anos, o clube pagou uma multa de $2 milhões, né, e perdeu 3, 4 milhões dentro do seu orçamento para essa temporada. Né? Então, eu acho que a inserção de alguns mecanismos também de controle, de governança, de compliance dentro do processo, Luiz, respondendo a tua pergunta, mas ainda, serão muito importantes. Se isso não for feito por
seja pela CBF ou para a Liga, o que seja, que cada clube teve seu modelo de governança e de conformidade, né, com planejamento. E muitas vezes a cobrança, né, a pressão, né, a gente viu aí o que o Grêmio passou no passado com investimento altíssimo, contratando jogadores, se você parar para analisar, até atletas de qualidade. Tá? O Vila Sante era um jogador que tinha, conhece, Paraguai, um atleta de qualidade, o Campaz tinha sido destaque na Colômbia, era um atleta que vários clubes da MLS vinham monitorando, mas de repente as coisas não encaixaram da forma que tinha sido planejado e o clube, né, acaba, né, caindo para uma segunda divisão e mudando todo um planejamento aí que tinha sido feito dentro do clube. Então, dentro da MLS você não corre esse risco, tá? Porque você não tem rebaixamento. Então, de uma certa forma, você acaba tendo um pouco mais de tranquilidade para inserir alguns conceitos também que você não tem em outros mercados. Não significa que você não tem no rebaixamento, você não tem a cobrança ou responsabilidade dentro do vestiário e no dia a dia. Bruno, sobre esse ponto aí, Bruno, eu queria que tu falasse um pouco sobre como é o campeonato, tá? Rapidamente, como é o campeonato, falasse da internacionalização da própria marca da Liga, também sobre a internacionalização dos clubes. E aí eu queria te fazer uma pergunta meio objetiva. Quando nós teremos um time dos Estados Unidos no Mundial de Clubes FIFA, que é hoje uma grande exposição da marca, e, para fechar, o Bayern de Munique, que tu falou do Davis, né, do lateral esquerdo, ele tem um acordo com o Dallas. O San José pensa em alguma coisa, porque tem aí o New York City, do grupo, do City Group, né, que é dono do Manchester City. Tem alguma coisa do San José com alguma conexão com algum outro clube do mundo? Norton, quando a gente chegou no clube, em 2017, quando eu cheguei no clube, o clube ele tinha um atleta da base no profissional e 2 categorias de base somente, há 5 anos atrás. A gente sentou, conversou, e foi um pedido do Jesse, na época, que tinha me contratado, né, pela minha experiência dentro do futebol brasileiro, principalmente nessa experiência de manuseamento, de captação de jogadores, de conhecimento, de formação e de atletas jovens, de mudar esse conceito do nosso clube. Então, foi uma coisa que a gente decidiu. Então, vamos mudar o nosso foco, né? Uma pergunta que você tinha feito lá no começo. Qual o planejamento do clube? Hoje, o San José, depois de 5 anos, ele tem 13 jogadores da base no primeiro time, de 30. Na última convocação, inclusive, amanhã joga com o Uruguai, a seleção sub-17 americana. Ontem jogou com a Argentina. Dos 11 titulares da seleção americana, 4 são do San José, hoje. A gente tem 4 jogadores na seleção sub-15 e 2 na sub-20. Então, são 10 jogadores convocados entre as 3 principais seleções. Fora seleção mexicana, seleção peruana, seleção de outros países. Então, a gente mudou muito esse conceito. Nosso, é o planejamento nosso do clube. Por quê? Nosso clube decidiu não fazer investimento de 10, 15, 20 milhões para contratações dos Chicaritos, dos Carlos Velas, e a gente criou esse conceito de formar e identificar. A gente sabe que o trabalho de base é um trabalho a médio e longo prazo, são 3, 4, 5 anos para começar a dar resultado. Tá? Inclusive, um jogador nosso passou uma semana agora por convite, um jogador de 15 anos da seleção sub-17 no Bayern de Munique, né, por um processo já de análise. A gente, até agora, a gente quis deixar uma coisa mais aberta, né, para que os atletas, a gente pudesse ter um mercado aberto com vários clubes, né, oportunizar, tanto sul-americanos como europeus. É uma decisão hoje interna do San José, através do nosso executivo de futebol, para que a gente possa alinhavar. O próximo passo do clube pode ser uma parceria fixa com algum clube para troca. A gente estreou um menino de 16 anos no profissional agora, 2005, no sábado, foi o primeiro jogo dele profissional. A gente debutou 3 atletas no jogo de sábado, na derrota para o Philadelphia. A gente perdeu na questão de resultado, mas a gente ganhou, né, na questão de poder lançar atletas jovens. Então, você tem que saber o que você está fazendo, né, para que você possa também ter uma tranquilidade de tomar as decisões quando você lança o atleta jovem. A Liga ela vem se internacionalizando, né, bastante. Né? Na janela de janeiro, se eu não me engano, números da FIFA, né, foi uma das 5 ligas do mundo que mais vendeu jogadores. Foram 60 milhões de dólares ou 75 em venda de jogadores. Na última Champions League, na final, Manchester City e Chelsea, você tinha 2 americanos, você não tinha nenhum mexicano, não tinha nenhum... Era o Pulisic, camisa 10 do Chelsea, e o goleiro, o
Zach Stephens, que é a reserva do Ederson no Manchester City, que também foi formado e jogava no Columbus, uma equipe aqui da MLS. Então, todo esse conceito, a Liga criou agora, a Liga ela criou agora o MLS Next Pro, que é uma liga que vai ser a terceira divisão de futebol dos Estados Unidos, para o processo de transição dos atletas jovens. Então, vai ser como uma liga sub-23, ela não é sub-23, ela é aberta, mas os clubes da MLS, sua grande parte, a gente, pelo menos, a gente está com atletas todos sub-23, né? Por quê? Hoje a MLS ela tem todas as categorias de base, do sub-12 ao sub-19. Ela criou essa liga agora, que é tipo uma liga sub-23, para fazer a transição, e você tem a MLS, porque a gente sentia um vácuo muito grande na transição desse atleta de 16, 17 anos já para o profissional, uma discussão que a gente tem no mundo todo, como a gente tem no Brasil, como a gente tem em vários lugares, mas a Liga hoje, ela coordena, né, e lidera todo esse processo, desde o sub-12, passando pelo segundo time até chegando no profissional. Bruno, tu com essa expertise toda, essa visão global que você compartilha hoje com a gente, muito legal. O telefone não está tocando aí de clubes brasileiros querendo te trazer para cá de volta? Abre para a gente esse jogo aí. Duda, é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, né? E o caminho que o futebol brasileiro vem tomando agora, eu tive conversas com 2, 3 clubes aí de Série A do Campeonato Brasileiro agora no final do ano, conversando comigo sobre esse interesse, né? Eu acredito que quando esse modelo de gestão no Brasil ele se profissionalizar mais um pouco nos próximos 2, 3 anos, com certeza é uma coisa a ser pensada, porque da mesma forma, Duda, que eu fiz o caminho inverso, eu vim para os Estados Unidos primeiro, voltei para o Brasil, aprendi muito e pude trazer um pouco da minha experiência para o futebol dos Estados Unidos, né? Esse caminho inverso, novamente, voltando para o futebol brasileiro, pode ser algo, né, sim, que eu penso que pode acontecer, né? A gente fica triste quando a gente vê, como eu disse, algumas ações, né, que a gente vê no futebol brasileiro aí, né, de violência, de tudo. A gente precisa mudar muito essa mentalidade, né, porque todos nós somos pais de família, a gente tem filhos, esposa, né, pais, amigos, pessoas que vão torcer pela gente. A cobrança ela tem que acontecer, mas ela precisa ser mais respeitosa. A gente precisa mudar essa mentalidade para que a gente não perca, de uma certa forma, Eduardo, o que acontece muito no mundo, de uma forma geral, é o êxodo de pessoas capacitadas que acabam saindo dos seus países e indo para outros lugares, né? E utilizando a sua expertise, o seu conhecimento em outros mercados, ao invés de estar inserido isso dentro do seu país, né? Mas na parte de engenharia, a gente vê brasileiros hoje em vários lugares do mundo, né? Mas eu sou muito próximo do futebol brasileiro, acompanho dia a dia, né? Sempre sou membro da BEX, como eu disse anteriormente, converso, tenho grandes amigos, converso diariamente com executivos de futebol do futebol brasileiro, com executivos da base, auxilio dentro do que eu posso, sou professor, instrutor do curso de gestão de futebol e de executivo também da CBF Academy, então eu estou ali conectado ao futebol brasileiro, né? Trabalhei na CBF muito tempo, no Fluminense, Figueirense, e penso sim, no futuro próximo, né, dentro de um projeto que eu sinta confiança de poder também trabalhar, voltar para o Brasil e quem sabe aí isso não aconteça nos próximos anos. Luiz Norton, será que ele pode falar os clubes que procuraram, hein? Olha, eu deixo vocês fazerem essa pergunta, eu vou fingir que está tudo bem não, aqui. Mas acho que o Bruno não vai revelar isso, porque senão vai criar problemas. O Norton, o pessoal que está nos assistindo, ele vai nos falar depois, quando acabar o programa, em off. E a gente não vai contar para ninguém. São clubes que estão mudando seus conceitos de gestão, então não precisa citar nomes, né? São 3 que estão mudando. Eu espero, Bruno, que tu possa realmente, em 2 ou 3 anos, retornar, né, que o futebol brasileiro consiga, em 2 ou 3 anos, resolver os seus problemas internos dentro dos clubes, dentro da CBF, dentro das federações, mas principalmente resolver os seus problemas externos, né? E os externos, que é essa questão da violência. Eu estava falando do match day, eu fiquei imaginando o match day, né? Tanto é que é day, né? O dia do jogo, né? Nos Estados Unidos é algo que acontece durante 3, 4 horas antes do jogo. E eu fico imaginando
3, 4 horas de movimento ao redor de um estádio no Brasil para as torcidas convivendo. Não conseguem. É muro, é brete, é muro separando para que as pessoas não se encontrem, porque senão elas brigam. E família, né, Luiz? Eu vou, até aproveitando que vocês estão com o visual aqui um pouco, foi até um pedido, eu vou mostrar um pouco aqui do nosso estádio, depois eu volto. Ah, que Maravilha. legal! Eu ia pedir no final, mas ele antecipou. Que lindo, Bruno! Fala do estádio para gente. Então, um pouco do nosso estádio, eu vou explicar aqui, até com a imagem ao fundo, dentro do que o Luiz falou. Luiz, o estádio para 18 mil pessoas, estádio próprio, foi construído terminou de construção em 2015. É um estádio que custou 92 milhões de dólares, para você ver como é que um dinheiro bem gasto, e né, você deve ter participado desse processo aí no Beira-Rio, de alguma forma, né, que foi aqui foi construção do zero. Dentro do Match Day, na parte de trás aqui, você está vendo, é o maior outdoor bar dos Estados Unidos. Né? Naquela parte de trás, o clube coloca entre 18 e 20 trailers, truck de comida, coloca 2 contra 2, 3, para que os meninos jogam. Então, quando você afasta a criança, quando você não tem a segurança, você está deixando de trazer um futuro consumidor do seu produto. Então, por isso que o fator externo ele acaba atingindo diretamente tudo que você faz dentro do estádio. Então, você conseguir estacionar o seu carro. A minha esposa no Brasil, quando eu trabalhava, era muito difícil ela ir em jogo, né? Até por as questões de segurança. A minha esposa vem com o meu filho desde 2, 3 meses de idade, ele vem para os jogos. Tem um local específico só para a esposa dos jogadores, para os familiares. Né? Eu tenho uma pessoa, um funcionário que trabalha aqui com a gente, ele é um dos observadores que trabalham aqui para o clube, e ele me falou semana passada, Luiz, ele falou, minha mãe está com 87 anos, e ela tem mais de 10 anos que não vai no estádio, ela está querendo ir no jogo do San José. Ela chegou de cadeira de roda, com andador, a gente disponibilizou uma suíte para ela, ela entrou de andador, veio, acompanhou o jogo e foi embora para casa. Então, você vê isso acontecendo, realmente é uma coisa que, de uma certa forma, você não consegue, né, visualizar isso, né, por várias razões dentro do nosso futebol hoje. Então, a gente precisa começar a mudar esses conceitos internos para que a gente possa afetar o externo. Né? Isso é educação cultural, né, de respeito mesmo, que é uma coisa que realmente machuca muita gente, porque a gente é apaixonado. Né? O futebol, ele é o futebol porque ele é inclusivo, né? Ele traz todas as raças, países. Né? Eu tive na África ano passado acompanhando, vou na América do Sul sempre, e uma bola de futebol ele muda o dia de uma criança, de uma pessoa, então ela muda a vida. Né? A gente tem visto agora aí o grande fenômeno da internet agora aí, do Luva de Pedreiro, né? Para você ver como é que uma bola ele mudou a vida de uma pessoa. Então, eu gosto de bater muito nisso, porque eu acho que o aspecto de educação, principalmente dentro dos clubes hoje, né, você formando o melhor atleta, você formando o melhor ser humano, naturalmente você vai formar o melhor cidadão, o melhor atleta, e uma pessoa que vai trabalhar no futebol futuramente, né, nas mais diversas áreas. Né, não significa que ele vai ser profissional, mas ele vai estar, assim, afetando a vida de outras pessoas, como treinadores de categorias de base, como fisioterapeuta, como massagista, roupeiro, o que seja. Né? Então, a gente precisa criar também uma forma de educar mais também as pessoas, né? Para que elas entendam e vejam o futebol de uma forma diferente. Pois é, Bruno, a educação é a base para tudo isso. Né? O que falta no Brasil, né, é isso, é a questão da educação, né? A educação, da punição, do cumprimento de regras. É isso que falta para a gente. Né? E falta muito. Era até uma pergunta que eu queria te fazer, porque as universidades são muito próximas do esporte nos Estados Unidos. Né? E qual é o papel das universidades no soccer? Parcerias, universidades dentro dos clubes, a questão da formação de profissionais, dos colaboradores, de quem trabalha no clube, dos atletas. Qual o papel das universidades aí dentro do soccer? Diferente dos outros esportes americanos, né? Como eu disse, futebol americano, beisebol, basquete, ninguém tem categorias de base como futebol, soccer. Tá?
Você não tem categoria de base do Golden State Warriors, você não tem do Patriots para futebol americano. É uma vantagem que a MLS ela tem perante as outras ligas, porque as outras ligas elas precisam do esporte universitário para recrutar os melhores jogadores. A MLS ela não precisa, por isso, do investimento na base. Mesmo assim, você utiliza, sim, a observação. Eu faço muita observação para o draft. A gente tem um draft universitário para o college. Eu vou te falar uma diferença, o porquê da educação ser tão importante. E voltando agora, trabalhando nos Estados Unidos, literalmente, né, desde a minha primeira passagem, né, como um jovem ainda, e agora trabalhando, muitas vezes você fala, pô, como é que pode um jogador de 21, 22 anos que sai da universitária chegar e se destacar no profissional? Inteligência, Luiz, Duda, é incrível. Você pega um menino, nosso zagueiro titular hoje, ele é formado pela faculdade de Stanford. A gente draftou ele com 22 anos. Americano, zagueiro canhoto com qualidade, um jogador que eu sempre acompanhei, ele decidiu terminar a universidade. O nível cognitivo dele é tão alto, a percepção, a mentalidade, que ele é inserido dentro de um contexto profissional e ele não sente, porque ele está acostumado com uma disciplina, com um nível de exigência tão alto, que diferente de um atleta que com 18, 19 anos ele vai para o profissional, ele não está preparado emocionalmente para aquele desafio, ele se perde. O capitão do nosso time hoje, o Jackson Hill, ele foi draftado em 2017, quando eu cheguei, com 20 anos, da UCLA, de Los Angeles, e o nosso zagueiro titular ele é da faculdade de Stanford. São dois jogadores, o Jackson já foi convocado para a seleção principal e o Tanner está sendo já observado para a seleção principal. E aí você cria aquilo, pô, o atleta ele precisa com 16, 17 anos já estar inserido no profissional? Grande parte sim, mas existe também as suas exceções. Então é uma coisa que, indo um pouco naquilo que você tinha perguntado também, Luiz, o que pode ser feito também no futebol brasileiro? A gente usar, como alguns clubes já fazem, e potencializar também o lado educacional e cognitivo do jogador, para que ele tenha uma tomada de decisão melhor, para que ele tenha uma percepção melhor da parte tática, para que ele entenda das suas responsabilidades dentro e fora de campo. Quantos e quantos talentos eu vi na época de seleção brasileira se perderem durante o processo, serem assassinados, como aconteceu com o menino que trabalhou comigo no Fluminense, por tomada de decisões erradas na sua vida, por um contexto extracampo, né, que muitas vezes nós também falhamos dentro, né, e muita gente acaba se omitindo dentro disso, mas também nós como sociedade, a gente também como clube, a gente precisa assumir essa responsabilidade, né, e ter isso do nosso lado, tanto no aspecto mental, né, isso acontece em todo lugar, tá, porque infelizmente aqui agora uma menina goleira titular da faculdade de Stanford, que a faculdade, eu falo Stanford porque Stanford fica 20 minutos daqui do clube, né, então eu vivo muito, acompanho muito, né, uma das grandes faculdades do mundo. Né, uma menina, o aspecto mental desse jovem também, ele precisa ser trabalhado. Né? Uma menina de 22 anos, titular, ia formar agora, teve alguma situação, a menina acabou se suicidando, né, foi uma coisa que impactou muito aqui o futebol dos Estados Unidos, né, principalmente o universitário, semana retrasada, porque é uma menina que a gente, da nossa comunidade aqui, então a gente precisa ver muito esse aspecto humano e os clubes eles precisam estarem preparados com psicólogos, com assistentes sociais, né? Criar parcerias com faculdades, porque tem uma coisa no futebol que a gente não realiza muito, pessoal. Trazer o jogador e falar que ele foi aprovado para jogar na base do Grêmio, para jogar na base do Inter, é muito fácil. O difícil é quando você libera um menino desse e você joga 3, 4, 5, 6 anos de sonho desse atleta para fora, sem uma perspectiva de crescimento. Muitas vezes esse menino, os 500, 600, 700, 800 reais, R$1.000 que ele manda para casa, é o que a mãe dele está comendo, é o que está sendo feito. Então, são vários aspectos, vocês têm visto, eu tenho batido muito nesse aspecto humano, porque isso é fundamental. Quem performa é o ser humano, é o jogador. Se ele não estiver bem fisicamente, mentalmente para performar, ele não vai conseguir render. Bruno, então, essa comunicação é muito importante. Bruno, só sobre isso, a gente trouxe aqui, há cerca de um ano, no Goalcast, o Grossi, que veio para as categorias de base internacional. E ele tocava muito nesse ponto da questão educacional. E houve uma mudança muito grande na concepção da base do internacional, que foi reduzir
o número que tinha lá, chegou a ter 70 jogadores, pela responsabilidade social. Isso é exatamente o que tu acabaste de falar, que não é o problema de quanto o jogador está no clube, é quando ele sai do clube e não tem perspectiva. Isso é um compromisso que o clube tem que ter. Eu me lembrei, e ótimo que tu tenha falado disso, porque realmente é algo que gestores do teu nível estão cada vez mais preocupados. E eu fico muito feliz que isso aconteça, porque eu acho que isto é uma responsabilidade mesmo dos clubes que criam uma expectativa muito grande, né, na carreira desses jovens, que é o sonho, né? Tu mesmo contou aqui no início, na pergunta da Eduarda, que tu sonhou em jogar futebol. Então, isso é uma responsabilidade. Fico muito feliz de ouvir isso de novo, e o Gol quer servir para essa comunicação dessa responsabilidade dos clubes em relação aos atletas. Norton, eu estava lembrando do começo, quando ele contou, né? O Bruno, e agora não é nem pergunta, Bruno, eu vou te dizer, sonhou em jogar futebol, tu foi para os Estados Unidos, tu começou a estudar, tu largou a faculdade, tu veio para cá em busca de também um sonho de jogar bola, tu te machucasse, e quando tu falou isso, eu pensei, que azar, assim, olha, é correto falar em azar porque tu te machucou, na verdade. Mas hoje nós estamos vendo aqui que não foi azar, não, cara. Isso foi sorte, porque eu não sei se tu seria um grande jogador, mas tu te tornaste um grande dirigente. Então, não tenho dúvida nenhuma que isso acabou sendo bom para o futebol como um todo, né? Para todos nós. Parabéns aí pelo teu trabalho. Muito satisfeito com a tua presença e com tudo que nós ouvimos aqui. Não, obrigado, Luiz. É como eu disse, a perspectiva, né? E por isso que esse relacionamento interpessoal, essa comunicação com os atletas, é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? Eu até converso muito e eu fui pai o ano passado e eu vejo a gente acaba sendo pai de vários e vários jogadores, né? A nível de orientação. Eu sempre falei uma coisa, Luiz, Norton, Duda, na época, principalmente na época do Fluminense, que eu assinava os contratos profissionais, participava da dispensa dos jogadores, quando sentava o pai e a mãe na minha frente, o agente do atleta, eu era muito claro e falava, pessoal, a minha vida, ela não vai mudar. Eu vou continuar sendo o Bruno Costa, fazendo o meu trabalho, fazendo o que eu amo, desenvolvendo o meu trabalho no dia a dia, mas a vida de vocês, ela vai mudar. Quando eu falo alguma coisa para vocês, é visando o melhor. Então, a importância de você escutar, de você valorizar a sua família, de valorizar as pessoas que estão do seu lado. E, Norton, mudou muito, tá? Não tem como eu trazer um jogador brasileiro para os Estados Unidos se eu souber que esse atleta vai me dar trabalho e dor de cabeça. A questão cultural, o ambiente, ele é completamente diferente. As leis são diferentes. Então, a gente precisa educar esse jogador para quando a gente traga esse jogador para o nível de exigência mais alto, ele se adapte mais facilmente. Então, tem todo um contexto, né? Então, os clubes eles precisam tratar o atleta dentro desse contexto. Por quê? Amanhã, se eles não formarem um atleta profissional, eles vão estar formando um bom cidadão, né? Então, eu gosto também de clubes, hoje eu vejo, né, até hoje o Fluminense, que é um clube que eu trabalhei muito, que eu tenho um carinho muito grande, né, conversando com o Antônio Garcia, que é o diretor da base. Hoje você tem um treinador do Sub-14, o Felipe Canavan, que foi meu atleta quando eu fui diretor da base. Você tem o Renan, que foi um outro atleta na minha época, que hoje trabalha na parte de observação técnica. Né? Você teve o Daí Helma no Inter de Porto Alegre, que eu trabalhei com o Daí na seleção, o grande papito, né? Que começou ali no Inter, foi para o Fluminense, voltou, teve uma oportunidade ali de voltar para o Inter. Então, você criar esse perfil de pessoas com uma identificação com o clube, pessoas com nível, né, cognitivo, educacional alto, você está formando grandes profissionais também para o mercado. Então, é um caminho que, para mim, aonde eu estiver, eu vou bater muito em cima disso. É uma coisa que a gente faz aqui no clube, fizemos em vários nos clubes que eu trabalhei, e agora, com essa experiência a mais, né, que a gente acaba tendo, é uma coisa que a gente pode sim auxiliar dentro desse processo em todos os clubes de futebol brasileiro. Quero fazer uma pergunta de futebol dentro do campo, para botar o Bruno na parede. Faltam 3 rodadas para eliminatórias da Copa e da CONCACAF. Os Estados Unidos vai para a Copa e a segunda sobre o campeonato norte-americano. Quem são os favoritos para levantar o título esse ano, Bruno? Sim. Nota, a CONCACAF ela teve, devido à pandemia, ela teve que fazer a rodada tripla, né? E acaba afetando diretamente o resultado, porque você joga 3 partidas em 7 dias. O melhor jogador da seleção americana, depois do Pulisic, acabou se lesionando pela Juventus da Itália, o Mackenzie, que é o
volante, né, da Juventus. É uma equipe muito jovem, tá? Tem 2 jogos dificílimos fora de casa agora, com o México fora de casa. Primeiro jogo, joga com o Panamá nos Estados Unidos e fecha com a Costa Rica. Inclusive o zagueiro titular da seleção da Costa Rica é nosso jogador aqui, o Calvo, né? Se eles tiverem um bom resultado, que é o que a gente espera, contra o México, a nível de confiança, vai dar uma confiança para os 2 jogos finais. Aqui falam de 4 pontos para poder estar garantido, né? Um empate no México, uma vitória com o Panamá para não correr o risco de ter um confronto direto com a Costa Rica. Como é uma equipe muito jovem, Norton, eu espero que a equipe não sinta a pressão, né, como aconteceu em 2018 ali, que precisava de ganhar no último jogo, acabou perdendo e ficando fora. Então a gente espera, é fundamental o futebol dos Estados Unidos. Eu acredito que vai conseguir, né, passar. E é o que a gente espera, é importantíssimo para a Liga, para a gente, para todo mundo. Eu falo que depois do Brasil, eu sou Estados Unidos até debaixo d'água, torço muito, né? E com relação à MLS, a gente tem as equipes que, com tradição já, né? A gente teve o New York o ano passado, que foi o campeão da Liga na Costa Leste. A gente está com um clube na semifinal da CONCACAF, que é um clube da MLS, né? Que é o New York. Ontem o Revolution acabou sendo eliminado nos pênaltis pelo Pumas. O Montreal foi eliminado, empatou 1-1 com o Cruz Azul, tinha perdido o primeiro jogo de 1-0, e o Seattle joga com o Lyon hoje. Então, se o Seattle passar, a gente vai ter uma semifinal com Seattle e New York, uma semifinal com Pumas e Cruz Azul, e automaticamente uma final novamente com México com Estados Unidos. Então vamos ver, a gente sempre torce, mas o investimento do futebol mexicano, como não tem esse equilíbrio financeiro ainda, você acaba tendo alguns clubes, claro, como Tigres, América, Monterrey, que pagam salários assim exorbitantes, salários altos, e acabam, de uma certa forma, tendo uma interferência também. E outra coisa é que a CONCACAF, para finalizar, para a gente é no começo da nossa temporada. Para o México é no meio da temporada, que eles jogam de agosto até junho, então acaba também pegando os clubes da MLS no começo da temporada, que acaba, de uma certa forma, afetando também o rendimento. Perfeito. Maravilha, Bruno. Olha, eu acho que nós batemos o recorde hoje de tempo, mas ninguém conseguia parar esse episódio hoje. Muito legal, muito atrativo mesmo. E vou concordar, Bruno, com o Luiz, eu acho que todos nós ganhamos no fato de você não ter jogado bola e ser esse gestor aí, cheio de informação, cheio de coisas legais, e com essa bandeira tão bacana da educação. Nós aqui do GoCast, a gente assina embaixo sempre que fala de educação, porque eu acho que esse realmente é o que a gente precisa. Muito, muito obrigada aí por nos levar à Califórnia e compartilhar coisas tão legais com a gente, viu? Obrigado, Duda, Norton, Luiz Henrique, agradeço aí pelo carinho, por tudo. Esperando a visita de vocês, né? Quem vier aos Estados Unidos, as portas não estão abertas, estão escancaradas aqui, e com certeza eu espero que esse ano aí tenha a Copa Ipiranga novamente, que eu adoro, participei como eu disse, da primeira edição, montei esse evento junto com o Branco, o Noveleto na época, em 2006, ali, eu tenho um carinho, é uma competição que todos os clubes do mundo hoje vão para observar atletas, é uma forma que eu tenho de sempre, todo ano estar em Porto Alegre, estar no Rio Grande do Sul, acompanhando os novos talentos, e farei uma visita a vocês. Obrigado pelo carinho. Vou deixar aqui meu Instagram, Bruno Costa 80, né, Bruno Costa 80, 80, fácil. Quem quiser me seguir lá, entrar em contato comigo, estou sempre aberto aí. Um beijo no coração de todos aí, obrigado. Muito legal. Pelo visto, o Bruno vai nos visitar antes da gente ir para os Estados Unidos aqui em Porto Alegre. Muito legal, Bruno. Esse é o nosso GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Olha só que episódio legal. Toda terça tem um conteúdo novinho para você. Nos acompanha, se inscreve e a gente se vê.